So lay it back, yo. Non-stop, yo. Into the beat, yo. The body rock, yo. So lay it A doença de Crohn e a colite ulcerosa são doenças inflamatórias do intestino caracterizada por períodos de remissão e por outros de agudização, por vezes complicados, que podem levar a internamentos e a cirurgias. Neste contexto, convém saber se o doente com estas duas patologias contam com o apoio necessário no seu dia-a-dia. A doença de Crohn e a colite ulcerosa são doenças inflamatórias do intestino, designadas como DII. No caso da doença de Crohn, a inflamação pode afetar qualquer parte do tubo digestivo, sendo normalmente as zonas envolvidas a parte final do intestino delgado e o intestino grosso. Já a colite ulcerosa desenvolve-se em toda a camada que reveste o intestino grosso. Tanto os doentes de uma como de outra necessitam de apoio e aconselhamento constante, visando a melhoria da patologia e controle dos seus sintomas, que se estendem a várias áreas do corpo, como pele ou articulações. Assim, é necessária a partilha da informação sobre estas doenças junto do público em geral, promoção e investigação sobre tratamentos e causas e o alargamento dos cuidados numa perspectiva multidisciplinar para um completo tratamento do doente. Está com Saúde em Jogo na Bola TV e comigo estão também Lourdes Barbosa, enfermeira-chefe do Hospital Garcia Dorta, e Cândida Cruz, vice-presidente da APDI. É isso, vamos conversar sobre o apoio que o doente com doença de Crohn e colite ulcerosa devem ter, quer nos períodos de agudização, quer mesmo quando as patologias estão em remissão. Para já, dou as boas-vindas às minhas duas convidadas, é um gosto tê-las aqui. A enfermeira Lourdes Barbosa, começo pela senhora. O doente com doença inflamatória intestinal está inserido num leque etário muito vasto, digamos assim. Há pacientes muito jovens e outros mais adultos e há também doentes idosos. O apoio do enfermeiro nesta realidade é crucial, não é? Sim. De que maneira? Sim, ser enfermeira é isso mesmo, é observar o doente, vê-lo num todo, Claro. Saber que cada doente é um doente, cada doente tem as suas necessidades, os seus medos, os seus receios e tem o seu nível de compreensão. Claro. E para nós sermos bem-sucedidos com as nossas ações, temos de adequar o nosso ensino aos doentes que temos à nossa frente. Mas os doentes são diferentes, ou seja, digamos que um doente com diabetes, por exemplo, sendo uma doença crónica, será igual a um doente com uma doença inflamatória intestinal ou são doentes diferentes? São doentes diferentes, eu penso que sim, a patologia leva-os para outro tipo de receios. Na doença inflamatória intestinal, como é que caracteriza o doente? De um modo geral, quando olha para um doente com doença inflamatória intestinal, e se fosse necessário traçar um perfil, a que perfil é que traçaria? Não é fácil. Não é fácil, até porque é um leque muito variado, não é? Sim, cada doente é um doente, como eu posso dizer. Pois. Mas é um doente que vê-se a braços com uma doença crónica, que sabe que não tem cura. Em fases, se calhar, de vida em que é muito ativo, não é? Sim, no caso dos jovens e que estão agora a começar a sua vida familiar, Claro. saber que tem uma doença crónica é complicado, de certeza, não é? Claro. E nós temos que saber adequar as nossas ações. É isso. para E é dar difícil resposta. ou é fácil entrar dentro deste doente? Eu penso que é fácil. Eu acho É? que eles também já vêm com uma ideia que o enfermeiro está lá para os ajudar e para abrir-lhes caminhos que eles querem resolver. Querem resolver e dar a volta, vida. não é? Sim, Porque é muito sim. importante para eles conseguirem ter uma vida normal. Normal, digamos. sim. Já E vamos terem depois alguma falar- qualidade de vida. Já vamos depois falar se o doente, quando está com uma crise, digamos assim, como é que ele reage e quando não está com crise também, que género de atitude é que tem. Para já, vamos falar com a doutora Cândida. Doutora Cândida, muito obrigada por estar novamente aqui comigo. Já foi presidente da APDI, agora é vice-presidente da APDI, da Associação Portuguesa de Doentes com Doença Inflamatória Intestinal. Quais são as principais dificuldades que o doente leva para a associação? Nós temos 17 mil doentes com doenças inflamatórias. O GEDI já fala em 18 mil. 18 mil? Como dizia a senhora enfermeira há bocadinho, esta é uma doença crónica. E alguém ser diagnosticado com uma doença crónica, a senhora enfermeira dizia que achava que era difícil, eu garanto que é muito difícil. É muito complicado. Tem a doença, eu tenho logicamente. a doença de Crohn há 28 anos. E qualquer pessoa jovem, porque muito frequentemente o diagnóstico é feito numa idade jovem, entre os 20 e os 30 anos,
ninguém está à espera de ser diagnosticado com uma doença crónica e, portanto, faltam-nos as bases completamente. Retiram-nos as bases. E agora? Vem a revolta, vem a angústia, vem as incertezas, vem muita gestão de coisas ao mesmo tempo. E aí os jovens trazem... Como é que eu vou viver a minha vida? No fundo, é essa a questão que se coloca. E os jovens trazem-nos muito estes problemas, por exemplo, se poderão ter uma relação íntima, se podem ou não, se devem ou não devem, numa entrevista de trabalho, dizer que têm uma doença crónica. A dieta, a maior parte dos doentes tem muita dificuldade em entender que não há uma dieta correta para todos e que cada caso é um caso, exatamente, as pessoas têm normalmente muita dificuldade em entender isso. A medicação. Temos muitos pais de doentes, crianças e adolescentes que nos telefonam preocupados com os efeitos da medicação a longo prazo, não é? Porque é uma medicação que nos vai acompanhar. Claro. Portanto, há toda uma série de angústias e de preocupações que eles trazem para a PDI e que nos contactam exatamente para ter E como é que a PDI Ora bem, a associação, resolve? Pronto, a associação não resolve, não é? Ajuda, ou tenta ajudar, que é o nosso objetivo. Claro. A associação é constituída por doentes e o seu objetivo é para os doentes. Portanto, nós o que pretendemos e o que tentamos sempre é apoiar e informar os doentes. Para isso, nós, além de termos, além de termos o atendimento personalizado e telefónico, temos brochuras, temos prontas para sair uma brochura sobre a gravidez na doença inflamatória. Tem imensas. Outra sobre os biosimilares, que é um tema que está na ordem do dia. Depois temos os nossos encontros, vamos ter agora em maio no âmbito do Dia Mundial e vamos ter em novembro o nosso congresso. Tudo isto para quê? Para trazer maior informação ao doente. Quanto mais, é a nossa opinião, e acho que sim, que quanto mais o doente for informado e conhecer a doença, melhor se trata e melhor vive. É esse o grande objetivo. Enfermeira Lourdes, no seu trabalho diário, trabalha muito com estes doentes. Sim. O que é que faz concretamente? O que é que faz concretamente? É isto que a doutora Cândida estava a dizer, é ensinar o doente a aceitar a sua doença, a lidar com a sua doença e ajudar-nos a nós também que permitam ele ter o tratamento. Claro. Porque se o doente não estiver a recusar a ter a doença e não aceitar o seu problema, vai ser muito difícil ele aderir ao tratamento. Que rejeitam a doença? Ou que se fecham na eu sua penso própria que doença? os jovens, eu acho que se calhar também pela idade, não é, que são os que mais ficam revoltados por perceberem que têm um problema crónico e que vão ter que viver com ele o resto da sua vida. O resto da vida, não é? Os doentes, a percepção que temos é essa mesmo. É que o problema principal, o fogo principal está nos jovens, que os jovens reagem mal, mas por isso mesmo têm uma vida pela frente, não é? Que era exatamente o que eu lhe dizia, não, mas têm uma vida pela frente, quase sempre é diagnosticada na idade de início de vida ativa, que é quando nós temos os sonhos todos para concretizar e diagnosticam-nos uma doença crónica. Mas, não é fácil. Sim, enfermeira, mas não é... eu penso que não será a doença que vai impedir que os sonhos se concretizem. Não, e era muito bom que essa mensagem passasse. E é isso que nós temos que passar ao doente. É que podemos concretizar os nossos... Exatamente. O enfermeiro é aqui um elo muito importante. Há uma relação muito forte, que é a relação médico-doente, mas eu penso que com a doença crónica a relação enfermeiro-doente também está a fortalecer muito. Sim, não é? E neste caso, concretamente. Nós criamos uma relação de empatia com o doente e de confiança com o doente, facilitando o contacto telefónico, facilitando a ida ao hospital dia sempre que o doente necessite. E logo aí ele sabe que tem no enfermeiro um parceiro para o ajudar. E nós ajudando a aceitar a doença e a viver com o problema, esquecendo um pouco dos problemas que isso vai trazer, ele vai conseguir ultrapassar e consegue, ainda com os fármacos que temos, com os tratamentos que temos, já vamos falar dos tratamentos que são também muito importantes. Já voltamos para a nossa conversa, até porque temos um caso complicado que aconteceu recentemente sobre a doença inflamatória intestinal, que eu também gostava de ter a vossa opinião sobre ele. Vamos fazer uma pausa na conversa, como eu disse, em estúdio, e vamos ter com a maquilhadora Raquel Pérez, que nos vai dar dicas para cuidar de nós. Olá, Raquel. Olá, bem-vindos à rubrica Cuidar de Nós. Temos aqui a nossa modelo, a Sara, que se disponibilizou para mostrar como se vai aplicar o produto que eu vos vou trazer hoje. É nada mais, nada menos que o novo batom da Sephora, 2 em 1, ou seja, contorno
de um lado e batom do outro. Apliquei um bocadinho de anticerne aliás, um corretor de olheiras, por exemplo, ou um bocadinho da vossa base no lábio da Sara, para que o próprio batom não altere no tom do lábio da Sara. Não chegar muito à linha do término do lábio, porque senão vamos ficar com uma boca exageradamente grande. Vou usar um truquezinho, que é preencher um nadinha de nada os cantos do lábio, para dar aqui uma projeção maior do próprio batom. E agora sim, vamos aplicar o batom. Como veem, a configuração do próprio batom é um bocadinho de nada maior, é bastante mais cremoso do que propriamente o lápis, mas tem uma particularidade muito interessante este batom. É porque, ao contrário dos batons de longa duração, este não seca, mas também não fica brilhante. Temos praticamente o nosso batom feito. Se por algum acaso vocês perceberem que o batom saiu um bocadinho da linha, aplica um bocadinho de base, da base que vocês aplicaram anteriormente, é um truque excepcional para poderem corrigir os vossos lábios. Bom, por nós hoje está tudo. Ficaremos à vossa espera para o próximo Cuidar de Nós. Até lá! Estivemos com a Raquel Pérez, que nos ajuda a cuidar de nós aqui em estúdio, e falamos sobre outras coisas, sobre o apoio necessário para os doentes com doença inflamatória do intestino. Estou à conversa com a enfermeira Lourdes Barbosa e com a vice-presidente da APDI, Cândida Cruz. A APDI, que é a Associação Portuguesa da Doença Inflamatória Intestinal. Recentemente, a doença inflamatória intestinal esteve na ordem do dia, digamos assim, devido a uma novela de um canal de televisão, onde de facto a doença inflamatória intestinal foi tratada e se calhar não da forma mais correta. Doutora Cândida, conte-nos tudo. Nós fomos alertados por nossos sócios que insistentemente ligaram para a PDI informando que haveria uma novela em que a doença não estava a ser retratada como na realidade é. Nós então preocupámos-nos em ver, as alegações era que de facto a doença inflamatória estaria a ser tratada como uma doença psicossomática, com calmantes e a coisa resolvia-se. Ora, eu sei que se eu tomar um calmante não deixo de ter doença de Crohn. E então o que nós fizemos foi escrevemos para a TVI a alertar para essas incongruências, não é? Porque é a nossa opinião que, embora seja um caso de ficção, como alega a TVI, a partir do momento em que fala numa doença real, deve ser o mais fidedigna possível. Aliás, os brasileiros fazem isso. Exatamente. E é também, para muita faixa da população, a novela é o seu programa de eleição. É uma forma de se informar, exatamente. Porque, infelizmente, e nós sabemos que ainda há muita gente que tem os sintomas e não sabe que tem doença inflamatória. Se calhar, se aquilo passasse corretamente na novela, as pessoas, se calhar, começavam a suspeitar que até vou ao gastroenterologista. Claro. Pronto, eu ainda tenho esperança. Portanto, escreveram a carta e a resposta da TVI a resposta da TVI foi que era um programa de ficção e que, portanto, não tinha qualquer objetivo científico ou pedagógico. Pronto. A verdade é que nós não podemos concordar com isso, não é? Por aquilo que referi, e ainda temos esperança, porque efetivamente, na verdade, nós sabemos que há muitas doentes que no início e antes do diagnóstico andam com calmantes e andam de um lado para o outro sem saber o que têm. Ainda está a tempo de melhorar. De fazer uma alteração na personagem, não é? Essa é a nossa esperança. Portanto, vocês disponibilizaram, eu tive acesso à carta e disponibilizaram também a parte científica, caso necessitassem que enfim, exatamente, quer os doentes, quer médicos, que já médicos também, aliás, posso dizer que na sequência dessa carta, vários médicos da Sociedade Portuguesa de Gastro nos enviaram um e-mail a felicitar e a achar que fizemos muito bem e a disponibilizarem-se para ajudar naquilo que fosse preciso. Portanto, acho que era uma oportunidade ótima para se fazer passar a mensagem. É grave estas coisas acontecerem, não é, Sra. Enfermeira? Sim, eu não acompanho Sim, a novela também não, mas pronto, mas sabendo que isto Sim, aconteceu... mas se falam de uma determinada doença, acho que é para retratar
mostrar como ela é, de Como- facto. como- e como ela é e para não- não induzir quem está a ver em erro. Claro. Penso que sim. Outra questão que está também na ordem do dia agora é a vossa pretensão de facto, fazer ouvir a vossa voz sobre algo que os doentes necessitam ter e que ainda não têm e que, segundo sei, no resto da Europa também já é prática Já existe, corrente. exato. O que é? Nós estamos exatamente em processo de conseguir uma audiência com o Sr. Ministro da Saúde e temos, entre outras, duas questões importantes. Por um lado, a necessidade de alterar o nosso despacho de comparticipação de modo a que os medicamentos biológicos possam também ser ministrados nos hospitais privados, porque sabemos que a relação médico, isto não nos move nenhum interesse, apenas o doente. Sabemos que a relação médico-doente é fundamental e não faz sentido um doente que até por opção é acompanhado no privado ter que sair de lá porque lá não é aplicado o biológico. E, portanto, essa é uma... uma das e é pretensões. à semelhança do que se passa com a artrite reumatoide e outras doenças do sistema imunitário que se passa dessa Das doenças forma. autoimunes. sim. Por outro lado, queremos também uma coisa, uma pretensão nossa, que é que já se passa na Europa, é o acesso facilitado a casas de banho, numa situação de emergência, a casas de banho dos estabelecimentos públicos. Sim, restaurantes, exatamente, e também o aceder com um estacionamento temporário em locais que não nos são permitidos, mas temporariamente, em situações de emergência, poder utilizar esses locais de estacionamento. Tem a ver com as situações de De crise que o crise, doente tenha, exatamente, que necessite exatamente. de uma casa de banho urgentemente. Só nessas situações. E, portanto, temos... E o que precisavam era de um documento, digamos assim, ou de uma... Nós já fizemos reuniões com as associações de comerciantes e industriais, Lisboa e Porto, e foi uma receptividade muito boa. Achamos é que se houver um empenho ou uma palavra do Ministério da Saúde, vamos Pois muito mais além. É mais Exatamente. fácil. É mais fácil. Vamos agora centrar-nos um bocadinho no hospital e ver se de facto o hospital responde no apoio ao doente aquilo que o doente necessita. No caso de Garcia Dorta, como é que é? O Garcia Dorta tem uma equipa multidisciplinar direcionada para a doença inflamatória, que o enfermeiro, agora há cerca de um ano, está a fazer parte Participa. agora nessa equipa. Sim. Estamos agora a arrancar com mais formações para estarmos sempre em constante atualização. E uma vez por mês esta equipa reúne e, como eu disse, o enfermeiro já está integrado nessas reuniões para ajudar o nosso doente a ser melhor tratado. Claro. Qual é a vantagem de uma equipa multidisciplinar no tratamento deste doente, doutor? O doente tem vários problemas e se houver lá sempre um cirurgião presente, uma nutricionista, uma dietista, os médicos da patologia clínica, os médicos da radiologia, ao reunirem-se, estão a promover um bom tratamento desse doente. Para o doente é melhor, digamos Sim, assim, para o sim. doente fica muito mais... Mais facilitado o acesso a qualquer outra especialidade. E protegido, quer nos tempos de internamento, quer nos tempos em que não estão de internamento. O aparecimento dos medicamentos biológicos ou biotecnológicos, não se deve dizer... Aprendi há dias que não se devia dizer biológicos, porque biológicos as pessoas pensam sempre que são naturais, de plantas, etc. E, portanto, teríamos de dizer biotecnológicos. Já nos perguntaram se vendia numa determinada Está a casa de ver, produtos está a ver, naturais. está a ver. Há dias que colocaram-me esta questão e disseram, mas vocês tomam medicamentos, os doentes com estas doenças tomam medicamentos naturais? Não são bem esses, são outros, são diferentes, são um bocadinho diferentes. E, portanto, os biotecnológicos, o doente que se vê confrontado com uma terapêutica desse género, é um doente que à partida tem mais medos que o outro, ou seja, é um doente que tem muito medo da imunossupressão, de ficar com as defesas ainda mais baixas do que aquilo que tem. Ele já tem outras terapêuticas que são imunossupressoras, não é? Está a falar dos corticoides? Dos corticoides, da acetioprina, do Imuran. Mas estes tratamentos, à partida, o doente também sabe que os vai ter porque necessita deles. Claro. E que funcionam. À partida funcionam. Pois funcionam, não é? façam-lhe bem, não é? Exatamente. Portanto, Vão ter, no intestino vão funcionar, o medo deles são outro, não é? Os medos são outros. Não é? Mas isso qualquer terapêutica tem os seus problemas. Era não aí é? que eu queria chegar, é que Sim. muitas vezes nós criamos Agora, ondas onde elas
Se calhar existem, mas temos de Mas conviver qualquer com elas. Não é? medicamento tem os seus Claro. contras, não é? E por isso é que é importante o acompanhamento do doente e ter uma equipa que esteja atenta e que o próprio doente também esteja atento aos efeitos adversos que esses medicamentos Claro. podem ter, para facilmente solicitar a ajuda da equipa de saúde para Claro. Se me solucionar. permitem, eu gostava de dizer aqui uma coisa em relação à equipa multidisciplinar. Para um doente, isso é fundamental, porque neste momento, na maioria dos hospitais, o que se passa e porque o doente de Crohn tem manifestações extraintestinais, complicações de outro género, o que acontece é que vai à dermatologia e traz a informação para o gastro, depois vai à oftalmologia e traz a informação para o gastro, e a reumatologia, e anda aqui o doente De um lado para o de um outro. lado para o outro e ele não se sente devidamente protegido. Se os médicos Claro. todos se conjugarem no bem daquela pessoa, vai ser tudo muito mais fácil. Pois, o Garcia de Horta é um dos hospitais que tem, de facto, essa equipa a funcionar. Nem todos os hospitais no país têm, e, portanto, fica aqui também a pretensão dos doentes, no sentido de fazer ouvir a sua voz junto de quem de direito. E porque somos o que comemos, é sempre bom também ouvirmos o que nos traz o nutricionista Miguel Godinho, da Fundação Portuguesa Professor Fernando de Pádua. Olá, Miguel. Olá, hoje vamos falar de rotulagem alimentar. Quando olhamos para um alimento, sobretudo os alimentos embalados, temos sempre tendência a escolher pelo preço e não pela qualidade. Os rótulos dos alimentos são sempre constituídos da mesma forma. Existe uma denominação do produto, ou seja, o nome daquilo que vamos comprar, seguido de uma lista de ingredientes. A lista de ingredientes consiste numa lista detalhada de todos os componentes que estão dentro do alimento embalado. Se olhar para um rótulo de um alimento e, por exemplo, a farinha ou o açúcar aparecerem em primeiro lugar na lista de ingredientes, quer dizer que estes alimentos certamente serão ricos em termos de valor energético e de açúcar, se o açúcar aparecer em primeiro lugar. Nas listas de ingredientes podem ainda encontrar alguns componentes a sublinhado ou negrito, e isto quer dizer que são alergénios. Muita atenção, porque por vezes em alguns produtos não é evidente que na sua composição nutricional exista, por exemplo, glúten, mas ele está lá. A indústria serve-se do glúten para dar algumas características organolépticas aos alimentos, como por exemplo elasticidade. Por isso, se tem alguma intolerância ou alguma sensibilidade ao glúten, deve sempre olhar para a lista dos ingredientes e procurar este alergénio. O termo consumir até normalmente refere-se a alimentos perecíveis. Deve ter muita atenção a estas datas de validade e consumir precisamente até à data que diz no rótulo. Nos alimentos que dizem consumir de preferência antes de, normalmente refere-se a alimentos não perecíveis, e estes podem ser consumidos após a data de validade se as características organolépticas do alimento e a sua qualidade se mantiverem. Não posso dizer exatamente que alimentos podem ser consumidos após o prazo de validade, porque isto depende de alimento para alimento. Tem que ser feito em casa e percebido se o alimento ainda está em condições ou não para ser consumido. No momento de compra de um alimento embalado, não se esqueça de conhecer e perceber exatamente como é constituído aquilo que vai comprar. Até para a semana. Estamos quase no final do Saúde em Jogo. Já sabe que eu volto para a semana, mas antes disso ainda tinha aqui uma questão para a doutora Cândida Cruz. Doutora Cândida Cruz, 2017, estamos no início do ano, no primeiro trimestre já quase lá vai, mas pronto. Quase vai. Atividades da APDI para este ano? Nós este ano vamos ter várias ações, sempre como que se sabe, centradas no doente. Nós vamos ter, no âmbito das comemorações do Dia Mundial, que é 19 de maio, vamos ter um workshop aqui em Lisboa. Vai ser de participação mais restrita, porque o que se pretende é obter conclusões sobre a relação médico-doente, que é uma relação fundamental para o doente. Claro. Vamos ter várias publicações, não só das brochuras que falei, mas também da nossa revista. E vamos ter, para além do encontro de jovens, que não estava previsto, e vamos fazer em setembro, um encontro de jovens ibérico. Habitualmente faziam... Exatamente, mas este ano vai ser em moldes diferentes, Em vai moldes ser um diferentes? encontro ibérico entre a Associação Espanhola e a Portuguesa, em setembro. E depois em novembro temos o nosso congresso. Primeiro congresso, não é? Exatamente, em que vamos não só apresentar os resultados do workshop da relação médico-doente, mas também um tema que nos preocupa, que já se falou, que são as terapêuticas biotecnológicas. Biotecnológicas, e é muito bom, e trabalho não falta, uma Pois agenda, não, uma pois agenda não. cheia. Agradeço a ambas por terem estado comigo Obrigada. no Saúde em Jogo aqui na Bola TV. Eu é que agradeço. Foi um gosto e sempre que quiserem, a casa é vossa. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu fico por aqui também, já sabe que volto para a semana e já sabe porquê, porque é a sua saúde que está em jogo. Até lá. So let's rock, y'all. Non-stop, y'all. To the beat.